Olá pessoal, muito boa tarde, telespectadores da TV Cultura Litoral, muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, seguidores do programa No Salto, vocês que nos acompanham, um grande beijo, um grande abraço e a audiência de vocês é um enorme prestígio aqui para a apresentadora Cris Aragone e para toda a nossa equipe. Hoje nós vamos bater um papo, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de educação, vamos falar de negócios e vamos falar também de bem-estar, porque nesse mundo tão conectado, nesse mundo dinâmico, onde os profissionais geralmente são multi-skill, as pessoas fazem várias coisas e a começar aqui pela minha convidada, eu vou apresentá-la, Andréia Umbuzeiro, ela é diretora da Transbrasa e é também proprietária do Espaço Umbu, do Espaço Umbu, fica ali na Conselheiro Nebias, no prédio do Elber ali. Ela está tocando a vida empresarial e quando quer dar aquela relaxada, vai para o espaço com terapias holísticas. Bem-vinda, André. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. E a minha amiga, a Bárbara Hunter, ela é uma querida publicitária. A Bárbara, ela está na Escola de Negócios na Zara, uma conhecida escola de negócio. Eu acho até que a Zara é pioneira. Daí você vai me dizer se ela é pioneira ou não. E aquele famoso curso Quiron Santos, que fica ali na Smart Center. Bárbara, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos começar, Andréia. Você toca as suas atividades empresariais ali na Transbrasa, fala um pouquinho, é uma empresa já há muitos anos, tem mais de 50 anos, uma grande transportadora, e você estava aqui me contando que você toca a empresa junto com a sua família, com seus irmãos, seu pai? Isso mesmo. A Transbrasa acabou de fazer 50 anos, né? Uma empresa familiar. Hoje eu e meus irmãos estamos junto com meu pai à frente da empresa e eu faço a parte de diretoria de RH, né? Como sempre fui muito ligada às coisas das humanas, né? Eu me formei em comunicação, depois fiz gestão de pessoas, neurociências, então eu sempre estive dentro dessa área de humanas. Então eu fui para lá, hoje faz uns 22 anos, e fui desenvolver recursos humanos dentro da empresa. A sede da Transbrasa fica onde? Na Joaquim Távora. Tá, e ali você, atividade fim de transporte, qual seria qualquer... Ali é um armazém alfandegado, né, com todos os serviços acessórios. Perfeito, 22 anos já, né, Bárbara? As empresas aqui em Santos, muito bom, são empresas perenes, né, principalmente nessa região central. E a gente vai falar também sobre RH, porque se você é diretora de RH, aquela dor de quase todos os empresários e gestores, poxa vida, que difícil contratar na nossa região, muito difícil. Então, a educação casou direitinho, quão é importante você ter aquele braço educacional para aprimorar a competência das pessoas, né, que querem ser aprimoradas, porque você tem que querer também, né? Bom, a Zaros tem um tempo longo também, a Transbrasa tem um pouco mais, mas hoje são quase 30 anos de história, a Zaros Escola de Negócios. Aqui na região, por volta de 12, 13 anos, com a unidade de Santos, porque temos uma unidade também em Limeira. E o Quiron tem tudo a ver com essa questão. Um dos pilares do programa que nós temos lá, esse voltado para empresários, temos outro para líderes, é o uso das ferramentas, mas com um olhar do comportamento. Então, não só contratar, como gerir bem pessoas. Então, tem toda uma conexão. Não dá para ter um negócio e não ter uma boa relação com pessoas, né? Tudo é pessoas. Fornecedor, cliente, o próprio colaborador. Então, essa é a importância que a gente dá. Esse é o diferencial, que você até perguntou, é a pioneira? O diferencial é esse, não só ensinar a ferramenta, porque isso não funciona sozinho, mas sim fazer essa conexão com o comportamental, como eu estimulo as pessoas, como é que a gente trabalha junto, como é que eu consigo os melhores resultados juntos. Esse é o objetivo, assim, principal. Porque clientes são pessoas, funcionários são pessoas,
Se você não entende de pessoas, meu bem, você não entende De de negócios, né? A gente mesmo. sempre fala isso, mas é sempre bom repetir que quem compra são pessoas e o comportamento, às vezes eu falo, né, eu tenho muito isso no meu Instagram, principalmente comportamento é tão importante quanto conhecimento e às vezes até um pouquinho mais, porque o seu comportamento na empresa, principalmente como empresário, tem um boleto. Você pode fazer o que você quiser, afinal de contas você é um empresário, você é dono, você é um líder, gerente, diretor, mas cada atitude sua ou decisão tem um boleto ali a ser pago, não é isso? Não é isso, André? E a maioria das demissões hoje é pelo comportamento e não pelo preparo técnico, né? Então, a importância hoje maior é justamente pelos soft skills, né? Que são todas as necessidades comportamentais de um funcionário. Né? Preparo técnico é fácil, né? Você estuda, tem lá e tal. Mas o comportamento, às vezes, fica mais difícil. Você tem que, assim, a vida não é justa, você é adulto, ninguém te deve nada. Somos adultos e você pode fazer o que quiser e tem um boleto. Isso não é só nas empresas, é na nossa vida. É que a gente acostumou com uma certa tolerância a deslizes. E eu fui criada de uma outra forma. Meu pai e minha mãe sempre falavam: olha, tem que estudar, tem que estudar. Tem horário do banho, tem horário do banho, tem horário de jantar, aquela vida regrada que é importante para você ter uma disciplina, porque quem não tem disciplina, né? Quem não sabe sem disciplina, sem resultado. E é hoje que você, apesar da deficiência do preparo básico, que você não consegue, se você pedir um ditado... É verdade. Né? Você não consegue contratar. Vamos fazer uma prova de tabuada. Hoje, você tem dificuldade, inclusive na minha casa, nos meus filhos, enfim. O que aconteceu com o ensino do Brasil? Você que está ligada na educação. Eu sou uma palpiteira, aquela pessoa que está lá na internet falando baseado na minha experiência e na minha formação educacional. Vou te dar mentoria, curso, tá tudo lá. Mas a Bárbara é uma profissional da educação. O que acontece, Bárbara? É difícil tomar uma definição única, porque são várias questões que chegaram nessa circunstância hoje. Eu, particularmente, já é opinião, o respeito, sabe? A hierarquia, a educação de casa, que acabou se perdendo. Então, eu acho que foi um contexto, não é uma coisa única. O professor, ele não tem mais... Estou falando de uma educação básica, sim, né, como você sim. falou. O professor não tem mais... Claro, tinha coisas que não funcionavam, enfim, mas ele não tem mais nenhum poder, nenhum, né? Houve um desrespeito, uma quebra ali de combinados. E aí, eu acho que as coisas começaram a se perder nesse ponto na educação básica. André, a gente vai fazer esse primeiro bloco falando com a Andréia, diretora da Transbrasa, depois a gente vai falar com a Andréia de terapia holística. Como que você consegue esse conflito de contratação? A sua contratação é terceirizada? Você faz o processo lá mesmo? Não, o processo é feito na própria empresa mesmo. Porque hoje em dia todos nós temos a dor da contratação. Sim. Você sofre por isso ou no ambiente de transporte é um pouco mais fácil contratar? Na verdade é assim, a gente tem um turnover, uma rotatividade muito baixa, né? E na área operacional, a contratação já é diferente, porque é uma mão de obra rotativa, diferenciada. Mas a parte administrativa, a parte já da administração da empresa, a gente tem pouquíssima rotatividade. Rotatividade baixa na empresa significa um capital intelectual retido, a empresa custa mais caro. Empresas mais valiosas são aquelas que têm um turnover menor. Sim. Não é isso? Isso. E fala um pouquinho do Quiron, que eu sei que tem empresários famosos da cidade. É verdade. O Quiron, ele tem como propósito trabalhar o empresário e a empresa. Né? Então, a gente não acredita em nenhuma empresa forte, daí no caso de um turnover baixo é um ponto muito bom. Positivo. Positivo.
sem um CPF forte. Se a gente não tem os empresários, as cabeças, né, bem fortalecidas, com decisões assertivas, com um olhar adequado para todo o contexto da empresa, para realmente criar uma cultura, e aí tudo isso que acontece, como, por exemplo, o turnover, depende desse empresário. A gente percebe no Kiron, empresários chegam com muitas travas e muitos sensos comuns, sabe? De tipo, eu pago o salário e está suficiente. E não é bem assim que funciona para uma empresa ter resultado. Então a gente tem esse olhar, por isso que eu falo, né? Não só de ferramenta como comportamento, mas sim o comportamento desse empresário. Porque a partir dele, das atitudes dele, da maneira que ele cuida dos seus, que a empresa vai fluir diferente, tem resultados diferentes. Né, tanto no atendimento, quanto no administrativo ou qualquer outro setor, mas depende dessa cultura que é do DNA da empresa, e vem dele. Então no Kiron a gente fala o que o empresário precisa ouvir, sabe, dar o chacoalhão, aquele feedback que ninguém tem coragem de falar, para ele repensar certas atitudes, enfim, e caminhos, e ter uma empresa muito mais saudável. E aí ele começa a melhorar todos esses pormenores, como por exemplo o que ela citou. Né, e aí vai para milhões de resultados, diminuição de custo, ele começa a ter um olhar diferente para o foco, porque tem muito empresário que não sabe... Quantas disciplinas o Kiron? Nós temos 13 módulos, nem consigo te mensurar em disciplina, mas a gente fala em 40 aplicabilidades, todo o Kiron é prático, então o empresário ele começa a enxergar o que é necessário para uma empresa ter crescimento e caminhar para uma plenitude, então a gente consegue mostrar para ele o que fazer, como estimular, então ele entende o recado e ele não leva para casa, para o trabalho e botar na gaveta, não tem como, lá é prático, ele tem que comprovar os resultados, ele tem que comprovar a aplicação. Então essa magia que a gente fala, né, que as pessoas falam, nossa, mudou minha vida, mudou meu negócio, é porque realmente a gente traz de uma forma que não tem como fazer diferente. Então ele coloca em prática e ele vê o resultado acontecer. E aí ele contamina positivamente tudo à sua volta, Com porque certeza. ele delega certas tarefas, né, não é lição de casa, mas é o trabalho que ele tinha que ter. E o interessante é que ele reduz custo, ele aumenta a produtividade, ele aumenta o resultado, e ele também, porque a gente tem esse olhar para a qualidade de vida dele. Ele fala, nossa, eu não estou ficando mais 12 horas na empresa e está fluindo. Eu estou podendo confiar em certas pessoas por causa da forma que a gente ensina para aplicar. Então, esses são alguns detalhes do programa, assim. Muito, se você tem, quem não mede, não gere, ali existe um treinamento / com indicadores. Perfeito. E o empresário começa a aplicar, né, 40 aplicabilidades, olha só. Sim. Ele começa a aplicar e já vê o resultado, né, da medição, do antes e depois. Perfeito. Isso é sensacional, porque muitas vezes a pessoa acha que é achismo. Não é achismo, né, que são pessoas tarimbadas, estudadas, experimentadas em resolver BO, porque tem empresa é resolver BO, gente, resolver BO, e você não pode todos os dias chegar na sua empresa e ter um incêndio para apagar. O planejamento é um processo mental, Sim. Certo? Pensar na estratégia da empresa é um processo mental. Se todo dia você tem um incêndio para apagar, como que você vai planejar a empresa se todo dia você está resolvendo o problema do dia, né? Você está simplesmente num barco e sendo levado para a correnteza. Não dá tempo. Não dá tempo. Viu como passa rápido? Eu já vou chamar o intervalo. É o tempinho de você também tomar uma água, a gente já volta com esse bate-papo bom.